pessoal, tudo bem com vocês? Sejam todos bem-vindos, sejam todas bem-vindas ao Diário do TST, canal que eu desenvolvo para ajudar, auxiliar, melhorar o dia a dia dos profissionais da qualidade, do meio ambiente, da saúde e segurança, na aplicação de normas, requisitos legais, instruções de trabalho no ambiente onde atuo. Meu nome é Gustavo Vanck, sou técnico em segurança do trabalho, auditor interno de SGI e consultor de SGI, Sistemas de Gestão Integrado, Qualidade, Meio Ambiente, Saúde e Segurança do Trabalho. No vídeo de hoje eu vou continuar falando sobre uma norma regulamentadora que eu fiz um vídeo alguns dias atrás aí e que tem relação com o nosso programa de gerenciamento de risco e que merece muita atenção, que é a norma que fala sobre espaço confinado. Então fica no vídeo, aproveita o conteúdo e aplica no seu dia a dia. Bom, pessoal, para começarmos e para dar continuidade no vídeo que eu fiz sobre NR33, espaços confinados, inclusive se você não assistiu, aproveita lá e dá um pulo e assiste esse vídeo, que é muito importante, que um vai complementar o outro. Por quê? No vídeo de hoje eu vou passar e a gente vai fazer uma reflexão em cima das medidas pessoais e as medidas administrativas requeridas por essa norma na execução de atividades em espaço confinado. Uma norma que requer atenção, porque existe uma série de detalhes a serem aplicados no dia a dia, uma série de itens a serem cumpridos e que, se a gente não presta atenção e se a gente vacila, pode ter problema na hora da execução da atividade. Então, vamos lá dar uma olhadinha nas medidas administrativas com relação à NR33 para trabalhos em espaços confinados. Então, vou fazer aqui o que as medidas administrativas traz para nós, né? O primeiro tópico ali é manter cadastro atualizado de todos os espaços confinados, inclusive dos desativados e seus respectivos riscos. Devemos ter uma relação de todos os espaços confinados que temos dentro da empresa. E aqueles que a gente desativou, posso esquecer? Não, a norma está sendo bem clara. Você tem que ter isto relacionado. Você tem que ter isto evidenciado, inclusive com o reconhecimento de risco que você fez na época. Então, não é porque você desativou aquele espaço confinado, que ele não existe mais, que você vai deixar de relacionar isso. Então, é importante você ter tudo isso evidenciado. Eu costumo falar nos meus vídeos que uma das bases da segurança do trabalho é evidência. E aqui, mais uma vez, reforçando que nós, destas áreas, né, qualidade, meio ambiente, saúde e segurança do trabalho, sempre temos que ter evidências de tudo aquilo que a gente faz e de tudo aquilo que a gente já fez. Então, aqui, mais uma vez, reforçando. Segundo ponto, você vai realizar algum trabalho em espaço confinado, você tem que ter medidas para isolar, sinalizar, controlar ou eliminar o risco do espaço confinado. Então você tem que ter isto sinalizado antes, durante e depois de qualquer atividade. Dentro da própria NR, inclusive eu falei isso e mostrei para vocês no outro vídeo, que existe uma placa, uma identificação do que é espaço confinado para você identificar e colocar isso no local ou próximo ao local que tem o espaço confinado. Depois você vai colocar uma sinalização permanente junto à entrada. Então tem, como eu falei, acabei de falar, uma identificação, tem um modelo de identificação aqui na NR33 para você aplicar, e isso deve ser permanente. Implementar procedimentos de trabalho em espaço confinado. Nós precisamos entender e definir uma sistemática para realizar as atividades nesses espaços, né, nos espaços confinados. Então você vai definir qual é o objetivo desse procedimento, você vai definir quais são as normas que você vai seguir, você vai definir quais são os termos e definições que você julgue necessário colocar nesse procedimento. O que significa isso? Tem alguma palavra, tem algum conceito que você precisa explicar
porque na hora que a pessoa for entender ou for ler esse procedimento, ela não vai entender com tanta facilidade, então você coloca esses termos e definições. Então você coloca lá, o que é espaço confinado? Aí você coloca a descrição do que é espaço confinado dentro desses termos e definições. Supervisor, vigia, você pode definir o que você acha importante e colocar nesses termos e definições. Depois disso, você pode vir com um procedimento, né? Então você vai descrever o procedimento, como vai ser a entrada, como vai ser realizada a atividade, quais são os equipamentos necessários, quem é o responsável em ser o vigia, o supervisor, quem são as pessoas, capacitação. Então você vai descrever como se fosse uma receita de bolo mesmo, né? Na receita de bolo a gente tem os ingredientes, depois o modo de preparo. Aqui no procedimento não é diferente, né? Você vai fazer a mesma coisa. Você está dizendo o que você quer e depois você vai dizer como que você vai fazer esse trabalho em espaço confinado. Implementar, então não adianta simplesmente descrever, tem que implementar, tem que fazer com que ele aconteça. Adaptar o modelo de permissão de entrada de trabalho previsto no anexo 2 da SNR às peculiaridades da empresa e dos seus espaços confinados. Todo espaço confinado deve ter uma permissão de entrada de trabalho. Todo espaço confinado. Porque você vai fazer avaliação de oxigênio, você vai fazer avaliação de risco. Inclusive, eu mostrei no outro vídeo a permissão de entrada que traz aqui, que a NR33 traz para a gente. Então, é importante você olhar para ela. E ele está ressaltando aqui, como eu sempre falo também, cada empresa tem sua característica, cada empresa tem o seu detalhe. Então, você vai pegar esse modelo que está aqui na NR33, que ele já é um modelo muito bom, e você vai colocar as suas particularidades. Se você julgar e você ver que este documento que está na NR33 te atende, ótimo, maravilha. Mas não se esqueça de olhar para os detalhes da sua empresa. Existem algumas situações que não são colocadas na norma. Por quê? Se você for colocar todos os detalhes, todos os itens de todas as empresas e de todos os segmentos de mercado, você vai ficar com algo muito grande, né? Você vai ficar com uma permissão de trabalho muito grande. Então faz o básico, que dá para você entender como é que funciona, e você agrega as particularidades. Sempre permissão de entrada de trabalho, sempre, ela fala bem claro aqui pra gente. Preencher, assinar, datar em 3 vias a permissão de entrada de trabalho. Por quê? Uma vai ficar com o supervisor, com o vigia, uma vai ficar com o trabalhador e outra vai ficar arquivada. Então é sempre importante você preencher ela em 3 vias. Isso também é uma medida administrativa. E detalhe, né? Não adianta preencher depois que começou a atividade. Não adianta preencher depois que encerrou a atividade. Tem que ser preenchida antes do início da atividade. Mesmo porque tem um item muito básico dentro do espaço confinado, que é você medir o nível de oxigênio dentro desse espaço confinado antes de você adentrar. Porque se você tiver uma oxigenação, um nível de oxigênio abaixo, você vai ter que tomar algumas medidas. Então, precisa sempre fazer isso antes de se iniciar a atividade. Possuir sistema de controle que permita a rastreabilidade da permissão de entrada de trabalho, né? Eu tenho que ter uma maneira de rastrear isso. Como que eu vou rastrear? Ou você cria um número, ou é por data e atividade e hora que está sendo realizada essa atividade. Então você tem que ter esta identificação, esta rastreabilidade. Rastreabilidade é aquele conceito que nós temos de você, através de um número, você chegar na matéria-prima, pegando um exemplo aqui de produção. Então, se você tem o número de série da sua televisão, você tem o número de série do seu computador, do seu celular, o número do chassi do seu carro, por exemplo, com esse número você consegue chegar lá, a empresa, né, consegue chegar na matéria-prima. Vai pegar esse número, aí depois tem uma lista de materiais que compõem aquele carro, aquele material, e aí sim você vai chegar na origem, né, na matéria-prima, e quais foram os fornecedores e tudo mais. Aqui não é diferente. Esse número
essa identificação de rastreabilidade é justamente para você, num momento de uma fiscalização, de uma análise, de uma ocorrência, qualquer coisa, você saber como que eram as condições, quem estava, quem assinou, quem datou, quem foram as pessoas, quais foram as pessoas que realizaram as atividades nesse espaço confinado. Então veja a importância deste documento e dele ser bem feito, bem elaborado e preenchido corretamente. Depois ele coloca aqui, como eu falei, né, entregar para um dos trabalhadores autorizados e ao vigia uma cópia da permissão de entrada e encerrar a permissão de entrada quando as operações forem completadas, quando ocorrer uma condição não prevista ou quando houver uma pausa ou interrupção dos trabalhos. Isto significa que a permissão de trabalho só é válida enquanto você estiver realizando as atividades em condições normais, em condições das quais foram planejadas. Qualquer situação que aconteça durante a realização da atividade do espaço confinado, você encerra essa PET, você encerra essa permissão de entrada. E sempre que você encerrar, você vai ter que... Vou pegar um exemplo aqui, teve uma interrupção, né? Tive que fazer uma parada para o almoço, por exemplo, para aquele trabalho em espaço confinado. Começou às 8 da manhã, vai terminar às 17 e teve uma interrupção para o almoço, teve uma parada para o almoço. O que eu vou fazer? O vigia vai retirar, os trabalhadores vão sair, nós vamos encerrar a PET. Ah, mas Gustavo, é só almoço, eu vou voltar a realizar a atividade em espaço confinado. Não tem problema nenhum. Você vai encerrar, vai almoçar, vai fazer sua refeição. A hora que você retornar, você vai fazer a avaliação de novo, você vai fazer a abertura de uma nova PET. Ah, então significa que se eu entrar e sair 50 vezes do espaço confinado, eu vou ter que encerrar e abrir 50 PETs? Exatamente. Toda vez que você sair do espaço confinado, que você interromper as atividades lá dentro, a hora que você retornar, que você der início, você vai ter que abrir uma nova PET. Fazer uma nova avaliação, por exemplo, de oxigenação, de oxigênio, de nível de oxigênio no ambiente, para que você possa tomar as devidas providências, né? Então, isso é sempre muito importante, né? Por isso que eu falo, é o documento que você vai olhar para ele e você vai identificar quais são as necessidades da realização da atividade no espaço confinado. Manter arquivados os procedimentos, disponibilizar os procedimentos e permissão de entrada para o conhecimento dos trabalhadores, né? Então, você fez o procedimento, elaborou, você vai arquivar isso, vai manter isso dentro do seu sistema e toda vez que alguém for realizar alguma atividade em espaço confinado, você vai liberar esse procedimento e vai liberar ou disponibilizar o procedimento e a permissão de entrada de trabalho. Lembrando sempre que todos os colaboradores devem ser capacitados, treinados, habilitados para a realização das atividades em espaços confinados. Então, mesmo capacitado, você tendo alguma dúvida, você tem que disponibilizar este documento, este procedimento, para que todos tenham acesso e todos saibam o que vai acontecer, ou pelo menos como deve ser realizada a atividade em espaço confinado. Designar as pessoas que participarão das operações de entrada, identificando os deveres de cada trabalhador e providenciando a capacitação requerida, que eu acabei de falar. Estabelecer procedimentos de supervisão do trabalho. Então, todas as atividades, tudo que acontece no espaço confinado, na realização, você tem que ter procedimentos, instruções e orientações para os trabalhadores, para os supervisores, para os vigias dos espaços confinados. Assegurar que o espaço confinado somente seja iniciado com acompanhamento e autorização de supervisão capacitada. Não adianta eu vou fazer a limpeza da caixa d'água, né? Que é um espaço confinado também, principalmente aquele castelo. Eu vou chegar lá, a caixa d'água está vazia já, tenho muito trabalho para fazer, o supervisor não chegou ainda, a PET não está aberta, mas eu sei como é que está, já fiz algumas medidas aqui, eu vou entrar para fazer. Não pode. Só pode ser iniciadas as atividades
com todas as ações e todos os procedimentos sendo seguidos de maneira correta. Você também deve implantar e implementar um programa de proteção respiratória, de acordo com a análise de risco. Então, também tem um vídeo que fala sobre esse programa tão importante, junto com outras situações dentro da segurança do trabalho. Então, não esqueça de olhar para a proteção respiratória. E isso vai depender do ambiente que você tem dentro do espaço confinado e da atividade que você vai realizar. Por exemplo, né? Como eu acabei de citar, vou fazer a limpeza da caixa d'água. Que produto que eu vou usar para poder limpar, sanitizar essa caixa d'água? Eu vou usar um cloro, vou usar algum material de limpeza ali. Eu tenho que fazer a avaliação da concentração, da possível concentração dentro desse ambiente e qual é o respirador que você vai utilizar e qual é a proteção respiratória que você vai utilizar para isso. Então vai depender muito da sua realidade e da atividade que vai ser feita. Gustavo, preciso fazer isso para cada espaço confinado dentro da minha organização? Sim, cada espaço confinado tem uma característica diferente. Mesmo eles estando dentro do mesmo ambiente, pode existir situações diferenciadas. Então, sempre avaliem os espaços confinados e elaborem procedimentos de maneira individualizada para cada espaço confinado. A permissão de entrada só válida somente para cada entrada, como eu acabei de falar para vocês aí atrás, né? Entrou, saiu, fecha, encerra a permissão de entrada e abre uma outra. Depois eu falei um pouquinho das normas para vocês também, né? Então, quando a gente estava falando de procedimento, você tem que lembrar que existem, além da NR, das NRs e das leis que envolvem essa atividade, você também tem NBRs, que são as normas para as diversas situações. No espaço confinado, nós temos aqui praticamente duas que tratam deste assunto, que a ABNT desenvolveu junto com as suas comissões, duas normas, que é a 14606 e a 14787. Dá uma procurada, dá uma fuçada na ABNT, dá uma fuçada em organismos internacionais, pode ser que você encontre outras normas que devam ser aplicadas à sua situação, à sua empresa, na realização de espaço confinado, de atividades em espaço confinado. Então, se atentem a isso. Aqui nós temos duas, mas de repente, dentro do segmento de mercado que a sua empresa trabalha, você tem outras normas, não só nacionais, mas também como internacionais, a serem seguidas para a realização das atividades. Procedimento de trabalho, a gente já falou um pouquinho disso, né? Então, falei do objetivo, do campo de aplicação, da base técnica. Responsabilidades, eu não coloquei, não falei para vocês nos procedimentos, né? Mas depois que você colocou os termos e definições, você pode colocar ali responsabilidades, competências, então preparação, você pode colocar quem são essas pessoas. Você não vai colocar o nome da pessoa, né? Procedimento, normalmente a gente coloca a função que a pessoa está exercendo ou a função que é necessária para a realização daquela atividade, como competência, como autoridade, como responsabilidade. Os procedimentos de trabalho em espaço confinado e permissão de entrada devem ser avaliados no mínimo uma vez ao ano e revisados sempre que houver alteração dos riscos. Então, procedimento e dentro do sistema de gestão, aliás, dentro da nossa vida, nada é estático. É uma outra coisa que eu costumo falar bastante também. Tudo está em constante alteração, tudo está em constante mudança. Tanto é que a gente estava, pegar um exemplo aqui, né, em 2018, estava tudo tranquilo, a gente estava tocando a nossa vida tranquilamente, e 2019, né, continuamos. Quando foi em começo de 2020, veio uma pandemia, ou seja, mexeu com todo o planeta Terra, com toda a comunidade, né, com todo mundo, preocupação de sanitização, higienização, distanciamento social, tudo aquilo que a gente já está cansado de ouvir e temos que aplicar no nosso dia a dia e que faz parte de uma mudança. Aqui, nesta atividade de espaço confinado, não é diferente, né? Devemos sempre olhar para os procedimentos e reavaliá-los de maneira completa. Meu espaço confinado não existe mais, então aquele procedimento precisa continuar existindo? Então,
Primeira análise. Segunda análise, mudou alguma coisa, algum processo que envolve o espaço confinado. Eu tenho que reavaliar o meu procedimento também. Houve um risco que surgiu que não estava sendo considerado antes. Teve riscos que nós conseguimos eliminar que estavam contidos no procedimento. Então, tudo isso precisa ser revisto, pelo menos uma vez ao ano. Ou quando acontecer alguma coisa. O que seria acontecer algo? Então, se eu teve um acidente, se eu tive algum incidente, se eu tive qualquer situação dentro do espaço confinado que fugiu aquele procedimento, eu preciso reavaliá-lo dentro do que a NR trata. Inclusive, ela fala aqui, os procedimentos de entrada de espaços confinados devem ser revistos quando há ocorrência de qualquer uma das circunstâncias abaixo. E aí ele vai trazer para a gente entrada não autorizada, identificação de riscos não descritos, acidentes, incidentes, condições não previstas, qualquer mudança na atividade por conta da solicitação do SESMIT e da própria CIPA, e identificação de condição de trabalho mais segura. Então, além dessa revisão anual, você também, dentro destas situações, você tem que parar e avaliar o procedimento de entrada e saída e de realização das atividades dentro do espaço confinado. Veja a preocupação que devemos ter com estes locais de atividades. Mesmo porque, se você pegar e olhar no outro vídeo, que eu trago um conceito bem simples e fácil de você entender, a primeira premissa de um espaço confinado é que ele foi projetado e construído para que o ser humano não execute atividade lá dentro. Nossa, Gustavo, como assim? Você projetou um espaço confinado para que um produto passe por ali, para que haja um armazenamento, mas que não seja de habitação de um ser humano. Então você vai ter uma deficiência do oxigênio, você vai ter um produto de concentração alta, você vai ter uma série de situações ali que não é habitável, né? Não é para existência humana dentro desse espaço. Então você tem sim que ter uma preocupação e uma atenção muito grande para esses espaços dentro da sua organização. Lá dentro desse vídeo também que eu estou comentando, né, que é meio que a primeira parte disso, ele tem uma característica, o espaço confinado ele tem uma característica que só tem uma entrada e uma saída, né? Então, por onde você entra é o mesmo local por onde você sai. Então, precisa prestar atenção e precisa ter um cuidado muito grande com relação a estas áreas tão críticas dentro da organização. Isso nós falamos de medidas administrativas, né? Nós falamos de elaboração de procedimentos, de permissão de entrada, nós falamos de capacitação, de treinamento. E aí, quais são as medidas pessoais, né? As medidas pessoais são aquelas onde o trabalhador designado para os espaços confinados deve ser submetido a exames médicos. Então, eu estou olhando para a pessoa. Né? Como é que está a saúde dessa pessoa para realizar o trabalho em espaço confinado? E quais são os exames médicos? Ele diz aí, você vai lá na NR7 e na NR31, inclusive olhar para fatores de riscos psicossociais e a emissão do respectivo atestado de saúde médica, atestado de saúde ocupacional. Então, você vai buscar a NR7, buscar a NR31, inclusive quando a gente fala de NR7, você vai olhar, um médico do trabalho vai olhar para a realização da atividade e vai exigir ou vai solicitar alguns exames para que essa pessoa não tenha nenhuma intercorrência dentro do espaço confinado. Então, primeira medida é saber quais são os exames e realizar esses exames médicos para este trabalhador. Como evidência disso, o nosso atestado de saúde ocupacional. Capacitar, a gente falou isso também, capacitar os trabalhadores envolvidos, direta ou indiretamente, com os espaços confinados. Você vai olhar para a sua realidade e vai entender o que você precisa capacitar ou não. Primeiro ponto, diretamente, os trabalhadores, supervisor, vigia e os operadores, as pessoas que estão autorizadas a realizar essa atividade, são os primeiros, isso é inevitável.
e aqueles que são indiretamente. Por exemplo, você tem uma área onde tem um tampão, né, no solo, e aquele tampão é a entrada e saída do espaço confinado. Então você precisa capacitar os trabalhadores que utilizam daquela área, informando sobre ali o risco que eles estão, o risco que pode ocorrer na passagem ou alguma coisa nesse sentido. Então você vai capacitar os trabalhadores que estão indiretamente relacionados com esse espaço confinado. O número de trabalhadores, né, envolvidos na execução dos trabalhos espacinados devem ser determinados conforme a análise de risco. Então, de novo, né, a gente vai fazer todo o reconhecimento e vai fazer a análise de risco. Você olha para o espaço confinado e fala assim, ó, para a realização das atividades desse espaço confinado, com base no reconhecimento e na análise dos riscos envolvidos, uma pessoa, 2 pessoas ou 3 pessoas, sei lá quantas forem necessárias. Você não vai colocar 10 pessoas num local onde você reconhece que precisa e só podem trabalhar 2. Então é esse o conceito que a gente tem que aplicar dentro dessa medida pessoal. É vedada a realização de qualquer trabalho em espaço confinado de forma individual ou isolada. Você nunca vai entrar em um espaço confinado sozinho. Não tem como. Porque se você tiver algum mal súbito, alguma situação, algum problema, você vai ter aí o seu backup, o seu apoio para poder te ajudar dentro de uma situação de emergência. Esse é o primeiro item e o mais básico. Dentre outras situações, né? Você precisa realizar uma atividade que tem força e tudo mais, aí vai ter outras questões que vão ser avaliadas. Falei do supervisor, né? De entrada do espaço confinado. Quem que é esse? Quais são as funções desse supervisor de entrada de trabalho, né? Ele emite a permissão de entrada do trabalho antes do início das atividades, como a gente bem falou dentro do vídeo. Ele também executa testes e confere os equipamentos e os procedimentos contidos na permissão de entrada de trabalho. Então, como é que está o nível de oxigênio, por exemplo, se os procedimentos estão claros e se eles estão sendo seguidos. Ele confere os equipamentos, né? Quando você vai fazer, por exemplo, uma medição de oxigênio, de nível de oxigênio dentro de um espaço confinado, você tem uma série de equipamentos, né? E esses equipamentos devem estar calibrados. Então, a função desse supervisor é justamente conferir se esses equipamentos estão calibrados e estão funcionando de maneira adequada. É uma das funções do supervisor. Assegurar que os serviços de emergência e salvamentos estejam disponíveis e que os meios para acioná-los estejam operantes. Se acontecer alguma emergência, que é o que a gente não quer, né? Sempre o nosso foco é realizar antes de entrada, emitir a PET, verificar os níveis, está tudo ok, entrar, realizar a atividade, sair sem ter problema nenhum, sem ter intercorrência nenhuma. Então, mas tudo pode acontecer, né? Então, num dia de trabalho, a gente tem diversas situações, por mais que a gente planeja, por mais que a gente olhe, pode acontecer alguma coisa. Se acontecer alguma coisa, se acontecer alguma emergência, você tem que ter os equipamentos disponíveis e fácil e de maneira operante. É isso que ele está falando. O supervisor tem que verificar isso. É uma das funções do supervisor de entrada de trabalho de atividades em espaço confinado. Cancelar o procedimento de entrada quando necessário e encerrar a permissão de entrada de trabalho após o término dos serviços. Então, ele abre e ele encerra. Ah, mas ele tem um monte de atividades, ele tem que fazer outra coisa. Não, ele tem que abrir, ele tem que encerrar. Por quê? Porque ele vai ser treinado, ele vai ser capacitado e habilitado para esta função. Então, não adianta querer colocar outra pessoa que não esteja capacitada, que não esteja habilitada e treinada para esta função. A pessoa não vai saber. Ah, mas tem uma experiência, conhece o local. Não. Se fizer isso, você vai ter problemas aí com a realização da sua atividade e também com a fiscalização. O supervisor de entrada de espaço confinado também pode ser vigia. E qual é a função do vigia? O que esse vigia faz, né? Então vamos dar uma olhadinha. O vigia é manter continuamente a contagem precisa do número dos trabalhadores autorizados no espaço confinado e assegurar que
todos saiam ao término da atividade. Então, ele vai acompanhar a atividade, ele vai estar ali vigiando. Exatamente, ele vai estar ali vigiando. Ele vai fazer alguma atividade? Não, a função dele é vigia. Ele tem que garantir o número de trabalhadores e garantir que todos tenham saído ao final da realização da atividade. Permanecer fora do espaço confinado, junto à entrada, e contato permanente com os trabalhadores autorizados. Então ele vai ficar ali na boca, na porta, na entrada do espaço confinado, vigiando, olhando e constantemente se comunicando, verificando se tudo está adequado, se está acontecendo tudo do jeito que foi planejado. Ah, mas ele vai ficar ali parado? Vai ficar ali parado. A função dele é vigia. Vigia é vigiar, né? Então vai ficar olhando, vai ficar monitorando. Ah, mas ele é muito tempo, ele vai ficar o dia inteiro. Não importa, né? Tem que ficar ali para acompanhar. Se caso acontecer alguma coisa, ele está ali do lado de fora, ele vai ser o braço direito, ele vai ser a pessoa que vai poder auxiliar e ajudar caso tenha alguma necessidade. Adotar procedimentos de emergência, acabei de falar disso para vocês, né? Acionamento de equipe de salvamento pública ou privada quando necessário. Operar os movimentadores de pessoas. Então, vai descer, vai subir, os tripés que você tem, né? E ali você tem um cinto tipo paraquedista que vai descer a pessoa dentro do espaço confinado ou tirar a pessoa do espaço confinado caso seja necessário. Então, é ele que opera. E ordenar o abandono do espaço confinado sempre que reconhecer algum sinal de alarme, né? Então, acontecendo alguma coisa, é ele que vai fazer, ele que é o responsável para acionar o abandono e retirar as pessoas de dentro do espaço confinado. E aqui ele coloca aqui ainda, né? Sinal de alarme de perigo, sintoma, queixa, condição proibida, acidente, situação não prevista ou quando não puder desempenhar efetivamente suas tarefas, nem ser substituído por outro vigia. Então ele tem que abandonar se ele tiver alguma dessas situações ou se as pessoas estiverem também com alguma situação lá. O vigia não poderá realizar outra tarefa que possa comprometer o dever principal, que é monitorar e proteger os trabalhadores autorizados. Falei isso alguns minutinhos atrás. Ele está ali para vigiar. Não pode fazer nenhuma atividade além desta que lhe foi solicitada. Vigiar o espaço confinado. E por fim, cabe ao empregador fornecer e garantir todos os trabalhadores que adentram aos espaços confinados dispõem de todos os equipamentos para controle de riscos previstos na permissão de entrada de trabalho. Então, o empregador tem que disponibilizar, né? Isso já reforçando isso dentro da segurança do trabalho, mas isso é comum. Então, a gente tem sempre que falar disso com relação a essa situação. O empregador ele tem que disponibilizar recursos, ele tem que disponibilizar equipamento para que a atividade seja feita de maneira adequada. E em caso de existência de atmosfera imediatamente perigosa à vida ou à saúde, famoso IPVS, o espaço confinado só pode ser adentrado com a utilização de máscara autônoma, de demanda com pressão positiva ou com respirador de linha de ar comprimido com cilindro auxiliar para escape. Identifiquei que é uma área classificada, que é uma situação onde eu posso ter problemas, eu posso correr riscos e minha vida está em jogo dentro desse espaço confinado, eu vou fazer uma avaliação e vou utilizar de máscara, de respirador para entrar e realizar as atividades dentro desse espaço. Que respirador e que máscara eu vou utilizar? Vai ter que ser avaliado o local, vai ter que ser avaliado qual é o produto, qual é o componente que está dentro desse espaço confinado, qual é a concentração, enfim, tudo isso que a gente já sabe, mas é importante reforçar. O programa de proteção respiratória fala disso também, então é importante você dar uma olhadinha nele,
no programa de proteção respiratória, você vai utilizar essa máscara que vai ser vedada, que vai ser com ar mandado, que a gente costuma falar, né? Ou vai ser um cilindro, e além deste cilindro, você tem que ter um cilindro reserva para caso aconteça alguma emergência, você conseguir ter este backup para você sair. Então, desta maneira, nós concluímos todas as partes administrativas e medidas pessoais para a realização do trabalho em espaço confinado. Veja quantos detalhes nós temos dentro dessa atividade. O quanto esta atividade tem risco e nós não podemos tratá-la de maneira corriqueira, como se fosse uma atividade como outra qualquer. Então é importante você olhar para esse espaço confinado, você registrar, elaborar os procedimentos, como a gente discorreu durante todo o vídeo de hoje, e olhar para a sua empresa, para as particularidades da sua organização, da empresa que você está atuando, e entender quais são os recursos necessários, os procedimentos dentro desta atividade. Sempre lembrando, né? Eu falei no vídeo anterior do espaço confinado, da relação desta atividade com o nosso programa de gerenciamento de risco. Então dá uma olhada lá, como eu falei ao longo do vídeo, mas sim, isso também este espaço confinado, esta atividade, também deve ser colocada dentro do seu inventário de riscos. Lembrando que o inventário de riscos vai olhar para todos os riscos envolvidos. Então, mais uma vez, reforçando que você deve colocar esta atividade dentro do seu programa de gerenciamento de risco, dentro do seu gerenciamento de risco ocupacional e dentro do seu inventário de riscos. Bom, eu fico por aqui. Não se esqueça, se inscreve no canal se você não é inscrito, deixa o seu comentário, eu faço questão de respondê-lo, seja uma dúvida ou uma crítica, alguma coisa, eu quero entender, quero saber o que você pensa para a gente poder crescer e eu poder compartilhar isso com vocês e melhorar cada dia mais. Vou deixar também aqui para vocês, na descrição, os links das redes sociais do Diário TST, Facebook, Instagram e o site, né, com conteúdos para você aplicar no seu dia a dia. E lá no site tem uma série de cursos para você aplicar, para você facilitar o seu dia a dia dentro da gestão da segurança do trabalho, dentro das suas atividades. E vou deixar aqui também um link de um curso, o qual eu acho e que você vai poder aproveitar muito e aplicar muito e melhorar muito a gestão da sua segurança do trabalho. Um grande abraço e a gente se encontra no nosso próximo vídeo.